Capitólio prolongado de Bolsonaro. Pouco tempo atrás, muitas pessoas perguntavam se aqui no Brasil vivenciaríamos um momento tão ridículo e criminoso quanto o que os americanos do Norte vivenciaram diante da derrota de Donald Trump e da eleição de Biden. Os ataques à democracia nos Estados Unidos, em que pese as investidas constantes ao longo do mandato de Trump e meses de questionamento das eleições em que ele foi derrotado, foram concentrados de uma maneira mais visível e apoteótica no dia da reunião conjunta das casas legislativas americanas, que visava a proclamação do resultado das eleições e a confirmação de Biden como presidente vitorioso. O mundo assistiu estarrecido à invasão e ataque ao Capitólio, como é conhecido o prédio do Congresso americano. Quando olhamos para o caso do Brasil, temos na figura do quase ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, um personagem de extrema-direita, semelhante ao ex-presidente americano Donald Trump, na estética, na forma e no conteúdo, que vem ao longo do mandato, assim como Trump, protagonizando ataques à democracia por ações e omissões. No caso brasileiro, durou muito tempo a conivência e a naturalização do seu comportamento autoritário em detrimento dos princípios democráticos. A maioria das instituições brasileiras e, inicialmente, alguns setores da própria imprensa limitavam-se a tentar contê-lo com a publicação de notinhas de repúdio. Posteriormente, após a escalada autoritária e sem rédeas, estava se criando um contexto cada vez mais difícil à manutenção do regime democrático brasileiro, até que, pela força do voto e um grande trabalho de união no Brasil, decidiu-se no país pela preservação da democracia, graças também a uma aliança extraordinária construída por Luiz Inácio Lula da Silva, que, unindo os divergentes para combater os antagônicos, foi eleito presidente da República pela terceira vez. E desde o primeiro dia da derrota de Jair Bolsonaro, que não teve a hombridade de reconhecer o resultado, o país, que já vivia em estado permanente de tensão, não teve um minuto de paz. Inconformados e insuflados pelo seu líder, por meio de discursos com mensagens cifradas e silêncio conivente, bolsonaristas que já cometiam diariamente o crime de ataque ao regime democrático passaram a praticar atos de terrorismo e, o pior, com a cobertura institucional. Como se não bastassem os bloqueios de estradas sem um amparo em causas justas e orações nas portas dos quartéis das Forças Armadas pedindo golpe militar, além das cenas pitorescas de clamor a extraterrestres com o celular na cabeça, no último dia 12 de dezembro, em Brasília, a capital federal brasileira, acabou sendo palco de ataques terroristas praticados por bolsonaristas que incendiaram 2 ônibus, 10 carros particulares e tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Tal episódio ocorreu justamente no mesmo dia da diplomação do presidente eleito, que é um ato da justiça eleitoral com o mesmo sentido que falamos há pouco da legitimação do resultado das urnas, como foi no caso do Capitólio nos Estados Unidos. Mesmo diante da clara identificação de muitos integrantes, até o momento, 3 dias depois, ninguém foi preso. A pergunta agora, que ecoa aos 4 cantos do mundo, é: o que esperar no dia da posse? Não se pode subestimar a mistura perigosa de financiadores que atuam nos bastidores para patrocinar o caos com o ódio acumulado por bolsonaristas que vivem em realidades paralelas, alimentadas por fake news e são capazes de qualquer coisa, inclusive matar. Muito já tem sido feito pela Justiça Eleitoral para coibir esses atos, mas o Judiciário sozinho não será capaz de debelá-los. Incrivelmente, a omissão do Executivo e das polícias competentes
tem autorizado tacitamente essa afronta diária ao Estado democrático de direito. Não se pode tolerar a intolerância ou a naturalização de crimes, muito menos esquecer dos que estão por trás de tudo isso. A impunidade encoraja e empodera esses ataques desmedidos e vale destacar que muitos desses episódios, por mais grotescos que o sejam, em algumas ocasiões, não são ações aleatórias e descoordenadas. Há voz de comando e financiamento. Estão pagando pelos carros, estruturas de tendas, hospedagens e alimentação de centenas de pessoas no Brasil inteiro. Há ações coordenadas por meio das plataformas de redes e mídias sociais digitais que, mais do que nunca, precisam sim ser regulamentadas. Há fabricantes de notícias falsas sendo acoitados no Palácio do Planalto e, quando não, foragidos nos Estados Unidos. A vontade da maioria do povo brasileiro já foi expressa nas urnas, mas, apesar disso, a democracia brasileira continua sendo atacada por dentro e por fora das próprias instituições. Está ficando cada vez mais claro que o Capitólio prolongado no Brasil conta com os incentivos do presidente da República, Jair Bolsonaro, e de infiltrados em diversos órgãos de governo que têm operado para criar um ambiente de instabilidade no país e que o caos fabricado parece ter o objetivo de tornar o próximo governo vulnerável às chantagens das mais diversas. Para que não ocorra uma tragédia maior, todos esses criminosos devem ser identificados, contidos e presos.